você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Eu tenho me divertido horrores. Uma das grandes satisfações que eu tive nos últimos tempos foi conhecer o presidente Javier Milei, que é uma simpatia, é um gente boa. Eu o conheci e bati um longo papo com ele no CPEC agora de Washington no início do ano, onde ele encontrou, ele foi lá no CPEC falar, né, no palco principal, falou, a gente teve Milei, Eduardo Bolsonaro e Donald Trump logo em seguida. E a gente ficou ali nos bastidores, né? Eu estava ali com o Eduardo, ajudando a preparar o discurso dele. Estava ali nos bastidores, muito legal. Entrou o Vivek Ramaswamy, a gente conversou, o Sebastian Gorka. A gente ficou ali realmente atrás do palco, conversando com as pessoas que estavam entrando e esperando o Milei falar. E o Milei falou por bastante tempo no CPEC. Quando o Milei sai, ele dá um abraço efusivo no Eduardo Bolsonaro de quem realmente gosta do Eduardo Bolsonaro. Né? E aí a gente teve a oportunidade de conversar por um tempo, etc. E depois foi a vez do Eduardo fazer o discurso dele e logo em seguida o Trump. E dá para dizer para vocês que é um carinho genuíno e que o Milei é um cara, assim, não é um cara normal, ele é um cara fora de série. Se você conversar com ele, você vê o nível de profundidade das ideias dele, o nível das convicções. Esse cara, a chance dele pedir desculpa pro Lula é nenhuma. Então, o que eu tenho me divertido? Com o que eu tenho me divertido nos últimos dias? Com isso aqui. Com o fato do Milei ter dito que não iria pro evento, pro encontro do Mercosul, onde vai estar o Lula, depois de, na semana passada, ele ter reiterado que o Lula era corrupto, algo que eu não podia dizer no ar na Jovem Pan, né? E o Milei, agora o presidente da Argentina, está dizendo, não sei o que o Alexandre de Moraes vai fazer contra o Milei, não sei se vai emitir uma ordem do TSE impedindo o Milei de falar alguma coisa, é claro que não. Mas o Milei reitera que o Lula é corrupto, diz que não tem tempo para ir no evento do Mercosul e anuncia que vai ao CPEC Brasil. E isso é absolutamente fantástico. Eu vou primeiro o lado ruim, e é um lado ruim para a gente que é brasileiro. Tem a ver com aquilo que eu tenho falado. O Brasil está se isolando completamente na comunidade internacional. O Brasil é uma ditadura do establishment de esquerda, e o establishment de esquerda que inclusive internacional, que deu suporte para que o Brasil se tornasse o que se tornou, que garantiu que o Xandão pudesse fazer o que fez, que endossou e deu os instrumentos para que o Lula, descondenado, voltasse ao poder, voltasse à cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin, esse establishment vive um momento de enfraquecimento. Né? Quando o Lula foi eleito, nós estávamos ali com uma Argentina na mão da esquerda, na mão da dinastia Kirchner. Né? Era um momento de facilidade. Os Estados Unidos na mão do Biden, que parece que, como a gente estava falando agora há pouco, tudo indica que vai sair da mão do Biden. A União Europeia na mão da esquerda, passou para a mão da direita. A própria França, agora passando, né, o namorado do Lula está lá em maus lençóis, porque a direita na França está se expandindo, e o Brasil vai ficando isolado. E é claro que isso nos entristece, porque nós somos brasileiros. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. O segundo maior parceiro, e é o parceiro que sempre foi o maior parceiro durante toda a história, até o governo Lula, que era os Estados Unidos. Durante o governo Lula, o maior parceiro passou a ser a China, e a gente sabe que o Lula, com esse isolamento, vai acabar jogando o Brasil cada vez mais no colo da China. Por outro lado, o lado bom dessa história é o lado da importância da ida do Milei, que sinaliza essa aliança internacional da qual eu sempre falei. Né? Essa ligação que o que se chama de direita no mundo inteiro está tendo. Então, você vê, a esquerda chega aqui nos Estados Unidos, Jandira Fegali, uma deputada do Partido Comunista do Brasil, é recebida dentro dos Estados Unidos. Lembra, os Estados Unidos é um país que já teve comitês de atividade anti-americanas para caçar comunistas dentro do Congresso. Já teve um diretor do FBI, o J. Edgar Hoover, que tinha como missão
extirpar o comunismo no Brasil. Hoje, uma deputada comunista chega nos Estados Unidos e é recebida por um senador comunista, que é o Bernie Sanders. A delegação brasileira, esses caras têm com quem falar aqui nos Estados Unidos. Enquanto a direita não tinha ninguém com quem falar. Ninguém. E nós estamos agora vendo a Aliança Internacional na Argentina e, claro, vai se expandir para a Europa e, claro, nos Estados Unidos. E até o presidente Bolsonaro falou sobre o que aconteceria com a possível volta do Trump. Falou, inclusive, sobre se o Brasil terá ou não sanções com a volta do Trump, que é a grande pergunta que nós nos fazemos nesse momento. Tudo certo, espero que o senhor esteja bem e recuperado do hospital. Presidente Bolsonaro, o CEPAC é um evento que começou há 50 anos atrás, quando o Richard Nixon ele renunciou no Partido Republicano pelo problema lá nos Estados Unidos. Os comunistas americanos, através dos democratas, quiseram tomar o poder. Só para uma correção histórica aqui, o Richard Nixon renunciou, não é nem uma correção ao que ele falou, uma correção à narrativa da história. Richard Nixon renunciou por causa do escândalo do Watergate, que hoje em dia a gente sabe que foi um escândalo montado pela CIA para se livrar do Richard Nixon, né? Para se livrar do republicano. O Richard Nixon que fazia um governo muito bem sucedido e que nunca ficou provado que ele tinha absolutamente nada a ver com isso. Pelo contrário, os áudios que ele gravava da Casa Branca mostram o momento dele sendo surpreendido e perguntando quem fez essa cagada, quem foram as pessoas que fizeram essa cagada. Só uma correção histórica, uma curiosidade aqui. E aí começou o CEPAC. Aqui no Brasil, desde 2019, já temos esse evento no calendário. O senhor tem conversado com o presidente Trump, que provavelmente agora vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. O presidente Trump ganhando com o nosso presidente Lula aqui no governo, o Brasil vai sofrer sanções? Olha, quando você perde o poder, né? Muita gente vai embora, te abandona. Eu mantenho um contato com o presidente Trump desde há muito tempo. E, enquanto eu presidente, também conversamos muito sobre os nossos países. Por exemplo, exploramos algumas coisas no Brasil, agregando valor para nós também. Conversamos sobre o comércio norte e sul. Também da grande preocupação que você vê num bloco, você vê lá junto China, Rússia, Irã, Venezuela e o Brasil, né? Praticamente de mão dadas com esse bloco também. Essa preocupação sempre existiu nossa lá atrás, depois nós perdemos o poder. Mas essa preocupação continua. Eu tenho vontade de continuar servindo no meu país. Vocês sabem por que eu estou indo. É bacana, porque o Bolsonaro reafirma aí a vontade dele servir ao país, o que significa uma afirmação de que provavelmente quer ser candidato em 2024. Nenhum crime é mentira, reuniu-se com embaixadores, tá? Pelo amor de Deus. Tá? A gente vê que é uma medida que a esquerda toma, né? Vem tomando, para evitar que nomes competitivos disputem eleições. Bem, o que eu espero do presidente dos Estados Unidos uma vez ele chegando? Que a política, o mundo vai mudar, tá? E também, com toda certeza, Trump vai ter uma postura mais objetiva no tocante ao Brasil. Se ele sempre se preocupou lá atrás com o que era a Venezuela, obviamente não quer uma Venezuela ampliada, né? Muito, com o Brasil nesse grupo, que eu também vejo com muita preocupação a presença do Brasil. Vamos fazer uma justiça aqui. Os binários aqui que só conseguem pensar no contra e a favor vão no momento do bug para vocês. Eu tenho que ser justo aqui. O presidente Bolsonaro, infelizmente, só acordou recentemente para essa importância dessa coordenação internacional. A esquerda é nota 10 nisso, eu volto a dizer. Mas dentro do bolsonarismo, chamando assim, dentro do governo Bolsonaro, embora não dentro do governo, mas obviamente ligado ao Bolsonaro, o único que sempre fez essa articulação internacional, e é o responsável, inclusive, pela boa relação entre o Trump e o Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro sempre teve isso na cabeça. E eu achava isso o máximo, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Eu vou contar para vocês uma história, acho que nem ele lembra disso. A primeira vez que eu falei na vida com o Eduardo Bolsonaro no telefone, eu estava no Brasil, eu não o conhecia, e ele me ligou no telefone. Eu tinha a impressão que o Eduardo Bolsonaro era um surfistão, meio doidão, não conhecia, não tinha uma boa impressão dele. Mas também, obviamente, não hostilizei, ele me ligou em 2016. Trump tinha acabado de ser eleito mais ou menos em novembro, dezembro. O Bolsonaro, obviamente, não era candidato, mas queria ser candidato. E o Eduardo me ligou e falou assim, poxa, você pode apresentar o Trump para o meu pai, para o Bolsonaro? Porque meu pai quer ser como se fosse o Trump aqui dos Estados Unidos, e acabou sendo em 2018. Naquele momento ele já estava preocupado com isso. Em 2019, na verdade, no final de 2018, em 2019, quando eu expliquei o que era o CPAC ao Eduardo Bolsonaro, ele se entusiasmou e levou o CPAC para o Brasil, alguns meses depois, com organização, inclusive do meu querido amigo Sérgio Santana. Um abraço aí para o Sérgio, que trabalha sempre muito duro para fazer o CPAC Brasil. Mas era o Eduardo que rodava o mundo. Era o Eduardo que rodava o mundo sem apoio de ninguém. Sem apoio de ninguém. Pelo contrário, foi muito criticado. E teria sido, eu sempre disse isso aqui, um tremendo
embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Brasil teria dado um salto de relações caso o Eduardo tivesse, de fato, sido o embaixador daqui. O Nestor Foster, um embaixador adequado e tal, mas foi muito mais naquela linha de diplomata, etc, que eu confesso a vocês que eu não acredito mais. Eu acho que está ultrapassado, precisa ser resetado esse modelo de diplomacia de extremo insucesso. É um momento que uma profissão que eles são muito bons em trazer estabilidade, mas essa estabilidade acaba sempre levando o navio para o lado da esquerda. Quando você tem transformações, como você teve com o Abraham Accords, aqui os acordos de Abraão nos Estados Unidos, você tem justamente com indivíduos que não são tradicionais da diplomacia. Eu acho que o Nassim Taleb no Skin in the Game explica isso melhor do que ninguém. Mas, de novo, é o Eduardo que dava ênfase. Eu apresentei primeiro o Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos ao Eric Trump, ao filho do Trump. Depois é que essa relação do Trump com o Bolsonaro foi sendo construída. Mas ainda assim, mesmo com muita receptividade do Trump ao Bolsonaro, etc, o Bolsonaro dava foco ao Brasil. Ele achava que o importante era focar no Brasil. Então, em 2023, quando o Bolsonaro já tinha perdido, aspas aqui, a eleição e estava aqui nos Estados Unidos, eu implorei para ele ir para o CPEC de Washington. Implorei. E ele foi. E foi maravilhosamente bem recebido. Ele foi ovacionado aqui nos Estados Unidos. Os conservadores americanos amam o Jair Bolsonaro. O Tucker Carlson adora o Jair Bolsonaro. Gosta mais do Bolsonaro do que do Trump. Aliás, ele foi mais ovacionado do que o Trump aqui no CPEC de 2023. Né? Mais do que qualquer outro candidato republicano, qualquer outro nome republicano, deputado, senador, etc. O grande nome do CPEC do ano de 2023 foi Jair Bolsonaro. E eu tenho que dizer que, apesar dele, naquele momento, e acho que foi muito mal aproveitado, foi muito mal articulado, ele não teve nenhuma articulação aqui com os republicanos para contra-atacar o que a esquerda fazia com os democratas. Com moções dentro do Congresso, resoluções para condenar, para dizer que tinha que reconhecer o resultado das eleições imediatamente, com a pressão internacional, com o envio de agentes da CIA, etc. O governo brasileiro não fez nada. A esquerda tem uma reportagem extensa na revista Piauí de como a esquerda fez essa articulação internacional no Congresso, extensa, na revista Piauí, é uma confissão. E o embaixador brasileiro, de novo, Nestor Foster, se eu não me engano, na época, sequer sabia do que estava acontecendo, de tão desconectado que era o governo brasileiro. E eu falo isso porque eu gritava para que a gente tivesse uma articulação internacional melhor. E foi justamente essa articulação internacional, eu digo para vocês, se houvesse a articulação que existe hoje, ou que deve passar a existir amanhã, Lula não seria o presidente do Brasil. E Alexandre de Moraes não teria feito o que fez no processo eleitoral. Quem garantiu tudo isso foi a articulação internacional da esquerda, principalmente com os Estados Unidos, que inclusive ameaçaram os oficiais públicos brasileiros, inclusive militares, para não contestarem os trabalhos do Alexandre. De novo, nenhuma teoria da conspiração aqui, reportagem do Financial Times, menina lá da Globo, esqueci qual é o nome agora, Natuza Neri, uma dessas, que é a mesma coisa, tirando onda lá no blog dela a respeito disso. Mas eu acho que a direita brasileira caiu na real. Eu acho que o próprio presidente Bolsonaro mudou a postura dele da água para o vinho. O que é fantástico. O que é fantástico porque eu tive o privilégio de conhecer bem as duas figuras e lidar com elas. Eu acho que eu talvez conheça o Trump um pouco melhor do que eu conheço o Bolsonaro. Tive muito mais vezes pessoalmente com o Donald Trump do que tive com o Jair Bolsonaro. Embora goste pessoalmente muito de ambos. O Trump é um cara muito autêntico. Se ele não gosta de você, é na lata. Se ele gosta de você, é na lata. Isso é muito parecido com o Bolsonaro. Isso é muito parecido. E eu já testemunhei tanto o Bolsonaro falando com o Trump, tanto o carinho do Trump vendo o Bolsonaro falar com ele, quanto o carinho do Trump ao falar do Bolsonaro quando não estava com ele. Ora, eu sempre conto aqui, não sei se já contei essa história, mas se não contei, acho que não seria nenhuma inconfidência contar. Nesse último CPEC, esse agora de 2024, eu estava ainda não nos bastidores lá com o Eduardo Bolsonaro, eu estava numa área, assim, uma área reservada, uma área VIP, digamos assim, e a gente estava discutindo os detalhes do discurso dele e tal. Só estávamos nós dois, toca o meu telefone, e quem é? É o Jason Miller, principal assessor do Donald Trump, a quem o Alexandre prendeu no Brasil, ilegalmente, quando ele foi no CPEC do Brasil de 2021. Alguém que está muito por dentro da situação do Brasil. O Jason Miller me liga e fala assim, Paulo, onde é que você está?
Aí eu falei assim, eu tô com o Eduardo Bolsonaro aqui no Silver Lounge, no Salão Silver. Não tava vazio, não tinha ninguém. Lá fora tinha uma fila gigantesca de umas 50 pessoas para falar com o Trump, deputado, senador, meu militar fardado, general, todo mundo na fila para falar com o Trump, só para encontrar e cumprimentar. O Jason virou para mim e falou assim, olha, POTUS, que é o President of the United States, quer falar com vocês agora. Aí eu falei, sim, senhor, Eduardo, o Jason tá querendo que a gente encontre o Trump agora. A gente parou o que estava fazendo, o Jason veio buscar a gente no Silver Lounge, passou lá por trás, furou a fila inteira, entrou, e o Trump viu, falou comigo, olhou o Eduardo, segurou na mão dele e falou assim, eu quero saber como é que tá o seu pai. Eu só quero saber como é que tá o seu pai. E com um carinho e uma preocupação totalmente fora do necessário. Eu só quero... E aí eu nunca vou poder dizer o que ele... Eu posso dizer o que o Eduardo disse. Falou assim, olha, meu pai tá muito bem de saúde, o Bolsonaro estava até no hospital naquela época, mas ele tá bem, teve uma obstrução, mas faz parte da facada que ele tomou, vai melhorar, etc. Mas eu posso dizer que politicamente a situação não tá boa no Brasil. E aí a gente relatou o que estava acontecendo no Brasil. Eu nunca vou poder dizer o que o Trump disse. Né? Mas eu posso adiantar o que o Eduardo tornou público, que é vai dar merda. Vai dar merda. Essa é a resposta que o Bolsonaro, o Jair, talvez devesse ter dado no programa do Faroeste. Vai dar merda. E eu já disse aqui, mesmo que o Trump não vença, e parece que ele vai vencer, mas digamos que venha a cartada Michele e tal, alguma coisa assim, ou que as eleições não sejam como a gente espera, é quase certo, ou a probabilidade estatística de que os republicanos tenham a maioria no Senado é gigantesca. E é o Senado que controla a política externa dos Estados Unidos. Um senador em comissão tem um poder inestimável. Inclusive por isso que eu tenho me esforçado tanto para que a gente trabalhe mais no Senado a partir de agora. A lei de repressão transnacional, que vai ser apoiada, eu já falei aqui no programa, com apoio bipartidário, ela por si só, porque ela obriga o presidente a tomar atitudes contra oficiais de governos estrangeiros que fizerem repressão política dentro dos Estados Unidos. A gente já documentou amplamente no próprio Congresso a atuação do Alexandre de Moraes nesse sentido. É batom na cueca. Nem precisaria do que vai ter, que é o Brazil Freedom and Democracy Act, que eu disse para vocês que vai acontecer, continuo dizendo que vai acontecer, não sei exatamente a linha do tempo, mas eu tenho, diria, 98% de certeza que até a posse do Donald Trump, o Brazil Freedom and Democracy Act já vai ter sido apresentado, vai ter apoio de muitos deputados, alguns deputados talvez até do próprio Partido Democrata e certamente, ou muito provavelmente, o endosso do próprio Trump. Então a resposta que o presidente Bolsonaro não quis dar, talvez de forma tão explícita, e eu tomo a liberdade aqui de dar, é claro que o governo brasileiro e os agentes públicos serão sancionados se o Trump voltar. É evidente que serão. Mas eles podem ser sancionados, inclusive, mesmo que o próximo presidente seja democrata. O que tira o Brasil dessa enrascada?